Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Jailson. Glória a Deus por esta oportunidade de estarmos nos expressando, falando. E nesta feita, queremos falar sobre um assunto muito importante, o qual se diz respeito, é claro, à Igreja do Senhor Jesus, a qual não é apenas composta por adultos, mas quanto também é composta por idosos, por crianças, quanto também por jovens. E o assunto que nesta tarde queremos aqui estar abordando, pelo menos por cima, nos trazendo base, noção sobre o tema, é a respeito de liderança e juventude, líderes e liderados, os desafios que ambas as partes devem encarar. Este é um assunto um tanto complexo, e quando digo um tanto, não estou aqui querendo especificar se é muito ou é pouco complexo, mas sem sombra de dúvida é um assunto complexo, o qual é digno de nossa atenção como líderes, como pessoas as quais estão aí com a responsabilidade de cooperar com Deus em prol da Igreja do Senhor Jesus. A Igreja do Senhor Jesus, para quem não sabe, não é, literalmente falando, uma organização. A Igreja do Senhor Jesus é, literalmente falando, espiritualmente falando, um organismo. Organismo este que é digno de cuidados. E estes cuidados, eles podem sim sobrevir a partir daqueles os quais Deus levantou para estarem cooperando para que a Igreja do Senhor como organismo ela tenha um equilíbrio, e tendo equilíbrio não apenas espiritual, mas como também moral, psicológico e emocional. Enfim, o assunto é complexo sobre liderança e juventude, e abordar este assunto é desafio. Não pensemos que tocar no assunto juventude é um assunto fácil. É um assunto muito árduo, pois a cada dia que se passa, a juventude está cada vez mais à mercê de sofrer mudanças. E essas mudanças ocorrem, principalmente hoje em dia falando, pelas mídias. O que não falta é mídia por perto de nossos jovens, e havendo essas mídias por perto de nossos jovens, há mais mídias mais influentes do que mídias de boa influência. E irmão, você vê por onde você anda, seja na Bahia, seja no Ceará, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Eu citei aqui esses 4 estados, e todos eles têm praticamente, fundamentalmente falando, um estilo musical. E irmão, já isso é. Você vai para a Bahia. Qual o estilo musical que tem na Bahia? É o axé, certo? Tem lá aqueles grupos, acredito eu que ainda existem, no caso o Timbalada, e dentre outros mais. E você vai para o Rio de Janeiro, o tipo de som que ali perpetua é o funk, certo? Você vem para o estado do Ceará, o tipo de música que aqui perpetua, que muito exerce influência, muito está em destaque, é o forró. Você vem para o Nordeste, você encontra, além do forró, você encontra o que agora está à tona, que agora está em destaque nas mídias sociais, nas plataformas de músicas e etc. Você encontra o tal do piseiro. Então são estas as ferramentas que estão aí a todo tempo, a todo instante, por perto dos nossos jovens. E estando por perto dos nossos jovens, isto, consequentemente, querendo alguns ou não assumirem, estas coisas exercem influência. Primeiro, depois que entra na mente, a pessoa que está tendo o tipo de conteúdo na mente, ela corre o risco de se deixar levar, a ponto de não apenas cantar, mas começar
aí na onda, vamos dizer assim, na onda da trilha sonora. A trilha sonora, quando eu digo, estou me referindo à batida, ao som, à melodia, indo na onda da trilha sonora, ou seja, do som, da melodia, da batida, a pessoa, ali naquele momento, ela corre o risco de não apenas em frente do espelho, mas na frente das pessoas também que estão próximas a ela. Ao que, irmão Jair? Além de cantar, dançar. Além de dançar, cantar. E dançando e cantando, se estiver por perto de alguém, acaba que, mesmo sem querer, querendo, influenciando outros a também fazerem o mesmo. Então, os nossos jovens estão cercados. Os nossos jovens estão cercados de más influências. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, cujo assunto principal do capítulo é a respeito da ressurreição. Mas existe um versículo dentre os vários versículos, e se não me falha a memória, são 58 versículos ali. Paulo diz que as más conversações, elas mudam, elas convertem os bons costumes. Ou seja, vamos aqui na versão Jair Paulino, muito prazer, sou eu. Na versão Jair Paulino, Paulo está dizendo assim: os maus conteúdos, ou as más amizades, ou as más influências, elas mudam, elas convertem, elas desestruturam, elas fragmentam, elas corroem os bons conselhos, as boas instruções, as boas amizades, os bons hábitos, e assim vai, meu querido. É isto que Paulo está dizendo, ou seja, os bons costumes, as boas orientações, os bons conselhos, o ser humano, basicamente e tradicionalmente, adquire aonde? Adquire em casa, a princípio, com os pais. Os pais são a base, e digo a base principalmente falando em relação à educação. Em relação à educação, não meramente pelo o falar, pelo o instruir, pelo orientar, mas como também pelo exemplo. Então, os pais, basicamente, na vida de uma pessoa e principalmente de alguém que está começando a vida, a ter noção da vida, a ter noção de ir e vir, de escolher, de decidir, de dizer sim, de dizer não. A princípio, o ser humano adquire essa noção aonde? Em casa. E secundariamente, como um dos pilares que sustentam a sociedade, a igreja. A igreja do Senhor, ela também é responsável para exercer influência, e não é qualquer tipo de influência, mas sim uma influência santa. Santa no quesito espiritual, como no quesito moral. No quesito espiritual, a gente aprende, através de Êxodo 20, que no quesito espiritual, um bom costume é nós termos sempre um único Deus. Um só Deus. É por isso que lá começa dizendo, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim, diz o Senhor lá em Êxodo capítulo 20. Os 4 primeiros mandamentos se diz respeito a Deus. Os 6 últimos mandamentos se diz a respeito ao meu próximo. Então, tanto o âmbito espiritual como o âmbito moral, além da família, a igreja também é responsável por transmitir àqueles que estão, vamos dizer assim, sob a sua tutela, sob a sua, o sob é por baixo, sob a sua responsabilidade. Certo? Então, os nossos jovens, a todo tempo, a todo instante, estão sujeitos a terem os bons ensinos, os bons costumes convertidos através ou por meio ou por causa de más conversações. E a juventude da igreja, ela está sujeita. Ela está sujeita. Assim como um filho sai de casa para a escola, sai de casa para o trabalho, sai de casa para o cursinho, sai de casa para o treino, sai de casa para a academia, sai de casa para a locadora de videogame. Hoje em dia não tem tanto, né? Pelo menos aqui no Ceará, uns 15 a 20 anos atrás, só o que tinha no bairro onde morava,
na capital do estado de Ceará, era locadora de videogame. Mas vamos aqui botar aqui dentro do contexto, né? Porque o filho sai de casa, ele sai de casa com a seguinte instrução do pai: cuidado, cuidado. Ao atravessar a rua, pare. Antes de atravessar, pare, olhe para a esquerda e para a direita. Tenha cuidado. Se alguém te chamar para ir aqui, ali, acolá, não vá, porque você não está saindo de casa para ir ali, acolá com tal rapaz. Você tá saindo de casa para ir à academia, olha só, hein? Para ir ao curso, para ir ao treino, para ir à locadora. Você não está saindo de casa para ir ali, além e acolá com alguma pessoa que te chamar. Você está saindo de casa para ir fazer uma outra coisa, seja cursinho, seja academia, seja o treino, seja locadora, vamos dizer assim, seja para o culto, certo? Assim também na igreja. Como é que na igreja sobrevém ao jovem o bom costume, a boa instrução, o bom conselho, a boa orientação? Pela pregação. Basicamente, a princípio, pela pregação. Quando na igreja tem a pregação, o jovem que está presente, sendo participativo, ali escuta a pregação, escuta o ensino, ele sai, naquele momento que ele está escutando, antes dele sair, ele está obtendo o bom ensino, a boa instrução, para que ao sair dali, ele aplique, ele ponha em prática. Pelo menos deve ser assim, né? Porque não adianta, não vai surtir efeito algum eu ouvir e não praticar. Ou vai? O único efeito que vai surtir eu ouvindo e não praticando é efeito negativo. Mas se eu quiser que tenha efeito positivo, além de ouvir, eu tenho que praticar. Então os nossos jovens, hoje em dia, estão correndo um sério risco de não estar levando a sério o compromisso com Deus. O compromisso com Deus. Nós falamos aqui, o tema aqui da live é liderança e juventude. O líder e os liderados. O desafio que ambas as partes devem encarar. Tanto o líder como o liderado, ambas as partes têm os seus desafios. Os seus desafios. O líder e o liderado que não quiser ter desafio, principalmente na vida, eu penso comigo, talvez da minha parte seja até irônico dizer isto, mas eu penso comigo, deixe de existir. É só deixar de existir. Quando a gente fala assim, né? O que vem logo à mente das pessoas é a questão do dar cabo à própria vida, né? Assim, o suicídio, para melhor dizendo, né? Quando a gente se expressa dizendo, deixe de existir. As pessoas trazem logo à sua mente, à sua memória, o suicídio. E eu falo isto é para as pessoas que não querem encarar os desafios. Encarar os desafios da vida. Então, tanto o líder quanto o liderado, ambas as partes têm os desafios da vida. Os desafios que tanto um quanto o outro devem encarar. Aí você me pergunta, certo, irmão Jair, o que é ser um líder? O que é ser um líder? O líder, dependendo do contexto, ele pode ser um chefe. Ele pode ser um dirigente. Biblicamente, a Bíblia diz que Jairo ele era um dos dirigentes da sinagoga. Como também em outra versão bíblica, a Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga. Dependendo do contexto, o líder ele é um chefe, ele é um dirigente, ele é um guia, ele é alguém que direciona, ele é alguém que guia, ele é alguém que dá destino. Dependendo do contexto, o líder é um cabeça, o líder é um comandante, o líder é um capitão e por aí vai. No contexto geral, para quem não sabe, líder é alguém, é um indivíduo que exerce
influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. E irmão, um líder é esse, que exerce influência no comportamento e no modo de pensar de alguém. Se eu estou sem líder, se eu sou um líder, eu penso comigo que todo aquele que está sem líder deve contar com alguém. E quando a gente fala de contar de alguém, fala de levarmos a sério o nosso contexto social, ou seja, nós somos seres sociais, e por sermos seres sociais, nós somos interdependentes uns dos outros. Não existe ninguém sobre a face da terra que não necessite do outro, ou precise do outro. Todos nós, por sermos seres sociais, somos interdependentes, ou seja, dependemos uns dos outros. Até mesmo alguém que acha, que pensa, que não necessita, carece ou tem necessidade de um líder, de alguém que o influencie, e principalmente de alguém que o influencie corretamente, moralmente e principalmente falando agradável a Deus. Porque não falta nessa nação, meu querido e minha querida, líderes ou pessoas que exercem influência sobre as outras. Sim, não falta nessa nação pessoas que influenciem para aquilo que desagrada a Deus. É conveniente que toda pessoa que está sem líder procure, pesquise, cave à procura de alguém que possa ajudá-la, mesmo distante, mesmo de longe, a mudar seus comportamentos, a mudar suas atitudes, a ensiná-la a tomar decisões ou fazer escolhas. Não pense você que eu, com 12 anos de fé, 34 de idade, não necessito, não preciso de um líder. Muito pelo contrário, eu careço, eu necessito de um líder. Pois enquanto nós estamos vivendo, como diz o pastor americano Mike Murdock, nós somos eternos aprendizes, ou seja, nós estamos sujeitos a todo tempo, a todo instante, a toda hora, a aprendermos algo de novo. Nem que seja algo ruim, e algo ruim, nem todo aquele que algo ruim a gente, mesmo não querendo aprender, acaba aprendendo, mesmo sem querer. E não é porque, mesmo sem querer, aprendeu algo de um ruim que temos que aplicar em nossa vida. Muito pelo contrário, embora sem querer me sobreveio um ensinamento sobre uma coisa ruim, de como fazer uma coisa ruim, isso não quer dizer que eu deva colocar em prática. Muito pelo contrário. A gente tem que buscar aprender e aplicar as coisas boas, principalmente as que agradam a Deus. Então, um líder é isso. É alguém que no contexto geral exerce influência no comportamento e no modo de pensar de alguém. E o líder, bíblico e teologicamente falando, ele exerce influência sobre alguém não só de modo teórico, não apenas de modo teórico. Ele deve exercer influência sobre a vida de alguém, nos pensamentos de alguém, no comportamento de alguém, através também de seu pessoal comportamento, de seu próprio comportamento. Se não for assim, esse líder conseguirá ter êxito sobre os seus liderados apenas com palavras? Assim é o líder de jovem. O líder de jovem, além das suas palavras, ele deve exercer influência pelo seu comportamento, pela sua conduta sobre os seus liderados, no caso, os jovens. Não vai adiantar. Um líder de jovem está apenas falando, está apenas orientando, está apenas ensinando, se ele mesmo não pratica.
se ele mesmo não pratica. Há quem diga dizendo que um líder eficaz é aquele que lidera pelo exemplo. Ou seja, ele não apenas ensina, ele pratica o que ele mesmo ensina. Teologicamente, nós encontramos o líder dos líderes, no caso, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, segundo a narrativa de Atos capítulo 1, versículo de número 1, nos conta que Jesus fez algo extraordinário como líder. Vamos ver o que é que ele fez como líder em Atos capítulo de número 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas começa narrando, dizendo que escreveu algo. E ele diz, referindo-se ao Evangelho, cujo título do mesmo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aí Lucas começa assim em Atos dos Apóstolos. Fez o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Vejamos que Jesus, pelo que as colocações que Lucas faz, Jesus, antes de começar a ensinar, ele fazia. Jesus, antes de instruir, de orientar os seus liderados, ele fez para que eles vissem como ele fazia. Se era de má gosto, se era de boa mente, de boa vontade, se era com amor, se era com paixão, se era com prestígio, se era com reverência, com temor, se era zangado, se era alegre, se era de cara fechada. Sim, Jesus fez, e não apenas fez, mas ensinou a fazer. Glória a Deus. Você vai para João capítulo de número 13. Glória a Deus. João capítulo de número 13. João capítulo de número 13, você lê a seguinte passagem, dizendo, o título de João 13 é Jesus lava os pés dos discípulos. Você pega aqui o versículo 4 e diz, e levantou-se Jesus da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. O 5 diz, depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aí você vem para o versículo de número 12, aí você encontra o texto dizendo, depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? E em outra versão, Jesus está fazendo a pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Aí no versículo 13 aqui diz, vós ou vocês me chamam de mestre e senhor, e estão dizendo a verdade. Porque de fato eu sou o quê? Mestre e senhor, disse Jesus. Aí no versículo 14 aqui diz, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o líder, que bíblico e teologicamente a gente aprende que ele lidera ou exerce influência no comportamento e nos pensamentos alheios, especificamente de seus liderados, pelo exemplo. Não adianta. As pessoas hoje, elas querem ver da parte do líder prática daquilo que ele mesmo está ensinando. Embora a gente encontre em Mateus capítulo 23, versículo 3,
se não me falha a memória, mas em Mateus 23, a gente encontra Jesus dizendo para os discípulos que eles fizessem tudo que os fariseus estavam ensinando, mas não se comportassem ou se conduzissem da forma como eles se conduziam. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que, embora o seu líder, o seu pastor, não pratica, apenas ensina as pessoas a praticarem, e ensina as pessoas a praticarem não pelo exemplo, ou seja, pela prática também, mas apenas de modo teórico, de modo verbal, ensinando, instruindo as pessoas. Aos que escutam a orientação do pregador, do pastor e etc., mas não vê ele praticando, usam de lábia, usam de argumento. Eu lá vou praticar. Ele só ensina, ele não pratica. Mas quando a gente vem para a Bíblia, e é conveniente que todo jovem cristão e que todo líder cristão tenha os seus olhos abertos para com a Escritura, para ver os detalhes que nelas estão contidos. E vendo os detalhes que na Escritura estão contidos, a gente vai se deparar com este fato de Jesus orientando os discípulos a colocar em prática aquilo que os fariseus estavam ensinando. Eu vou ler aqui para você, em Mateus, capítulo 23, Mateus 23, é o texto no qual Jesus censura os fariseus. Aí, no versículo 3, Jesus diz: observem e pratiquem tudo o que vos disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O versículo começa de Jesus dizendo: observem e pratiquem tudo o que vos disserem, tudo o que vos ensinarem, tudo o que vos orientarem, mas não procedam, ou seja, não andam em conformidade ou igual a eles. Essa foi a ideia de Jesus. E sendo a ideia de Jesus, para com os discípulos, não tem porquê eu e você usarmos como argumento ou justificativa a falha do pastor, a falha do líder, a falha do fulano, do ciclano, dizendo: ele só ensina, ele não pratica, ele só chama a gente para orar, ele não ora, ele só manda a gente orar, mas ele não ora. Ei, quem vai fazer a diferença? Quem escuta e pratica, ou quem escuta e não pratica? Quem é que vai se dar de bem? O que escuta e pratica, ou o que escuta e não pratica? É interessante, né? É bastante interessante essa pergunta. Pois bem, o líder é alguém que exerce influência no comportamento e no modo de pensar de alguém, não apenas de modo teórico, mas também e principalmente pelo exemplo, ou seja, pela prática daquilo que ele está ensinando. Em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, a gente encontra Jesus dizendo assim, ó: ouvistes dos antigos, ou desde muito tempo atrás, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí no 44 ele diz: porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Veja bem, Jesus faz isto, diz isto, melhor dizendo, diz isto: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Depois, antes disso diz: façam bem o que vos odeiam. Antes disso ele diz: abençoe o que te amaldiçoa. Antes disso ele diz: ama o teu inimigo. Aqui em Mateus 5, é Jesus ensinando, é Jesus orientando, é Jesus instruindo. Lá em Lucas 23, não recordo bem o versículo,
Mas a gente encontra Jesus pendurado na cruz. E estando ali pendurado na cruz, Jesus ora dizendo: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele não liderou meramente de modo teórico, ele liderou também de modo prático, ou seja, pela prática de seus pessoais ensinos. Ensinos estes que eram pessoais no sentido de que saiu de sua boca. Mas na verdade o que ele ensinava, segundo Jesus, os ensinos não eram ou não foram propriamente dele. E irmão, a gente encontra isso lá em João capítulo 7, versículo 16, quando Jesus diz: a doutrina que eu dou a vocês não é propriamente de mim, mas é daquele que me enviou, disse Jesus. Então, meus amados, o líder, no contexto geral, é alguém que exerce influência no comportamento e no modo de pensar de alguém. Se nós quisermos cooperarmos para que os jovens sejam compromissados com Deus, se faz necessário nós não apenas ensiná-los, instruí-los, e isso teoricamente é necessário nós ensiná-los, instruí-los através da nossa prática. Através da nossa prática. O que é ser um liderado? Um liderado é alguém que está sendo orientado ou guiado por um líder. Certo? A princípio, um liderado é alguém que está disposto a aprender. Não existe liderado se não tem ninguém disposto a aprender. Por quê? Porque o líder, o verdadeiro líder, ele sempre tem ou deve ter o que ensinar. Não existe líder sem ter o que ensinar, sem ter o que passar para as pessoas. Se nós quisermos verdadeiramente exercer uma influência santa sobre a nossa juventude, se faz necessário, líder de jovem, você ter o que passar para os seus liderados, ter o que ensinar para estes jovens que o pastor te confiou. Amém? E você, jovem, você tem que estar disposto a aprender. Você quer fazer parte da igreja, você quer fazer parte do grupo de jovens, mas não está disposto a aprender? Existem no templo, na igreja, reuniões específicas, as quais pautam a questão do ensino. Se você não está disposto a participar nem dessas reuniões, é necessário você, em primeira mão, decidir o que é que você quer de verdade. Porque eu digo que é necessário, em primeiro lugar, você decidir o que é que você quer de verdade. Porque seria muito fácil eu dizer, em primeiro lugar, você capar o gato, sair fora da igreja. Mas não. Nem o Senhor Jesus, ele faz isso conosco, com a igreja. E irmão Gerson, você pode muito bem ver isso ali em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 3, especificamente com as 5 igrejas que estavam deixando a desejar. O Senhor dessas 5 igrejas, embora elas estivessem deixando a desejar, o Senhor requeriu delas que elas se arrependessem. Quando ele requeriu delas que elas se arrependessem, Jesus estava dando a elas chance, oportunidade para escolherem o certo para si mesmas, para escolherem o bem em prol de si mesmas. Ok? É por isso que eu disse que é necessário, a princípio, você decidir o que é que você quer. Porque se você quer fazer parte da igreja, se você quer fazer parte do grupo de jovens, você tem que estar disposto a aprender. E você tem que estar disposto a aprender para não apenas aprender. Porque, como já foi falado no princípio aqui da live, não vai adiantar, meu querido e minha querida, não vai adiantar você apenas aprender, se não for para colocar em prática. Não vai, irmão Gerson, não vai. Porque se adiantasse, nós não encontraríamos Tiago, irmão do Senhor Jesus, em sua epístola, dizendo no capítulo 1, no versículo 22, sejam
também praticantes da palavra, não somente ouvintes. É isto que Tiago diz, para nós sermos praticantes, além de ouvintes. Por que que Tiago instruiu, e essa instrução chegou até nós nesses dias? Porque o que faz a diferença é a prática. É a prática. Não adianta eu como líder, eu como pastor, eu digo não adianta em relação a você. Não adianta você parar para me ouvir, para me escutar e receber de mim várias orientações, vários conselhos, várias palavras. E você está sempre lá disposto. Eu amo ouvir o pastor. Eu amo ouvir o diácono Jailson pregando, ensinando, expositando um texto. Eu amo, como eu amo. Mas quando sai dali, não coloca nada em prática. Não coloca nada em prática. Aí por não colocar nada em prática, vem o problema, vem a crise. Aí derruba aquele que ouviu, mas colocar em prática não é com ele. Com ele é só ouvir, mas colocar em prática... Não, irmão, já se eu coloco em prática não, porque a fé, ela vem pelo ouvir, de fato sim, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus para você aplicar essa fé. Por quê? Porque a fé, vamos dizer assim, figuradamente, a fé é uma ferramenta. A fé, ela tem a sua finalidade como ferramenta. A fé, ela tem o seu propósito como ferramenta, assim como o martelo. Qual é a finalidade do martelo? Qual é a finalidade do martelo, meu querido? Além de ser para colocar prego, a finalidade do martelo é desentortar o prego, se necessário for, e arrancar o prego. Além de bater no prego para o fixar em algum lugar, seja na parede, seja na madeira, etc, etc. Assim a fé tem a sua finalidade. Assim também como a chave de um cadeado. O nome já está dizendo, chave do cadeado. É para abrir o cadeado. A chave de uma porta, né? Já é mais, digamos assim, mais funcional. Além da chave do cadeado. Porque para fechar o cadeado não precisa da chave, é só empurrar. Agora para a porta, para de fato a porta estar trancada, é necessário a chave. Para quê? Virando a chave a porta é. E desvirando a chave, a porta é aberta. Então a fé, ela tem a sua finalidade, ela tem o seu propósito, e a fé, ela vem com certeza, como de fato diz a Escritura em Romanos 10:17, dizendo de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, sim. A fé vem pela palavra, mas ela vem com um propósito, com a finalidade de nos ajudar a andar, e andar por fé, e não por vista. E se a gente andar por vista, meu querido, a gente vai andar conforme o que está acontecendo, conforme o que está sendo levantado, conforme o que está sendo derribado. E essas coisas que estão sendo levantadas ou derribadas ou acontecendo, elas vão gerar, sem sombra de dúvida, pensamentos, sentimentos, emoções pelas quais, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se conduzir conforme elas, ao invés de nos conduzirmos segundo a palavra que nós ouvimos. E a palavra que nós ouvimos gerou fé para que, embora as coisas estejam dando errado, a gente continue focado, a gente continue direto e reto, a gente continue com os olhos fixos no alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, liderado é isto. É alguém que está disposto, em primeiro lugar, a aprender. Não apenas de modo teórico, mas também e principalmente pelo exemplo do líder. É conveniente você, liderado também, é conveniente tanto um quanto o outro se esforçarem por estarem juntos, por terem
convivência, por se relacionarem. Eu não sei que tipo de liderança é essa, que tanto o liderado e como o líder ficam distantes um do outro. Eu não sei que tipo de liderança é essa, que o líder passa o dia inteiro dentro de casa, não visita ninguém, não liga para ninguém, não manda mensagem por ninguém, fica querendo saber dos outros pelos outros. Quando esse líder tem um contato do fulano, do ciclano, do beltrano e por aí vai. Não pense você, líder de jovens, ou qualquer líder que está no encargo de apacentar pessoas em relação à igreja, de orientar pessoas em relação à igreja. Não pensemos nós que é conveniente nós passamos o dia em casa e não buscarmos quebrar gelo com pessoa alguma, principalmente pessoas que estão sob ou debaixo da nossa tutela. Não pensemos nós que é conveniente. Como também liderado, não pense você que é conveniente ficar esperando pelo pastor. É bem verdade que quem é o líder deve fazer toda a diferença. Sim, a maior responsabilidade está sobre o líder, de exercer influência não apenas de modo teórico, mas como também pela prática, pelo exemplo. Mas é bem verdade que os liderados podem cooperar. Às vezes, cooperando até mesmo por meio de confronto, por que não? Alô, fulano, alô, meu líder, não liga pra mim, o que tá vendo? Tem alguma coisa entre nós de negativo? Sim, às vezes praticamente é necessário a gente colocar o líder na parede. Porque o líder fica só ali na dele, não dá cartaz para nós, ou quando não líder. Ele entra até em contato com seus liderados, mas não é com todos. E não entrando em contato com todos aqueles que sabem que ele está entrando em contato com algum, mas não com ele. Ele já começa a pensar, pô, o meu líder, ele só entra em contato com o fulano, com o ciclano tentando. Por que não entra em contato comigo? É porque não tem dinheiro? A pessoa começa a se autoavaliar, é porque não tem dinheiro? É porque não tem uma roupa legal? É porque não sei cantar? É porque não sei orar? É porque eu não pago uma pizza? É porque eu não pago um refrigerante? É porque eu não tomo café? É porque eu não estou presente nos cultos? É porque eu não oferto? É porque eu não dizimo? É porque eu pouco apareço, mas embora eu pouco apareço, eu apareço? O que é? Qual que é o motivo? Ele fala ou puxa assunto com um e não puxa assunto com o outro. Se um líder assim faz, pela escritura a gente aprende que esse líder está pecando. Em Tiago capítulo 2, versículo 9 está escrito que os que fazem acepção de pessoas cometem pecado. Cometem pecados e pela lei são repreendidos. Não é conveniente um líder fazer acepção de pessoas. O conveniente é o líder envolver a todos, se envolver com todos, abraçar a todos, amar a todos. Isto sim é conveniente. Agora um líder, logo um líder, alguém que está em posição de destaque, alguém que quando está ali exercendo a sua função, toda a atenção está voltada para ele. Um líder fazer isto, acepção de pessoas. É tempo da liderança buscar ter um equilíbrio, não apenas espiritual, porque não adianta ter equilíbrio espiritual. Eu estou cheio de fogo, eu estou cheio do manto, mas na hora, em prática, em comportamento, em ação e reação, expressar que verdadeiramente está cheio do fogo, está cheio do manto, fica com essas contradições. Uma delas, a acepção de pessoas. Uma delas, a acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, porque se Deus fizesse acepção de pessoas, em João 3,16 nós não encontraríamos Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo. Lá não diz que Deus amou os israelitas, os judeus, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá diz, pelas palavras de Jesus, que Deus amou o mundo.
Em prova de amor para com o mundo, Deus deu Jesus. Então, o liderado é alguém que está disposto a aprender. Não apenas de modo teórico, mas também e principalmente pelo exemplo do líder. Mas o liderado é alguém que está disposto a aprender para colocar em prática. Pelo menos deve ser assim, disposto a aprender para colocar em prática. Porque eu te pergunto, meu querido, tu entra numa autoescola, uma pessoa entra numa autoescola, ela entra numa autoescola apenas para aprender? Eu acho que ela não é besta não, né? Pagar mais de R$ 1.000 para entrar numa autoescola, para tirar a carteira de habilitação, mas ela vai entrar apenas para aprender, apenas para obter as ideias, as instruções, as explicações contidas na apostila da parte do orientador? Muito pelo contrário. Ela vai, além de aprender, ela vai querer colocar em prática, e principalmente falando no dia da prova prática, na prova prática, né? Assim, tem duas provas, não é? A teórica e a prática. O que ele aprender em relação à aula prática, ele vai querer colocar em prática, porque se ele não colocar em prática, não tem como obter a carteira de habilitação. Então, um liderado é alguém que está disposto a aprender, meu querido. Se você quer ser um liderado de alguém, esteja disposto a aprender. E se você quer ser líder da juventude, dos jovens da igreja do Senhor, tenha sempre o que ensinar, tenha sempre o que passar para elas. E irmão, glória a Deus. Porque se eu tenho sempre o que te ensinar, e for óbvio ou lógico, bom para você, pelo poder da imaginação, você vai poder ver. Você colocando em prática, obtendo os resultados positivos. Mas também pelo poder da imaginação, você poderá ver, se não colocar em prática, as consequências que sobrevirão por não ter colocado em prática. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim, como líder ele diz: todo o que escuta as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, desceram os rios, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Assim somos nós. Quando ouvimos o bom conselho, quando ouvimos a boa orientação, a boa recomendação, a boa instrução, e principalmente falando, quando ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e a colocamos em prática, assim somos nós. Ou seja, permanecemos firmes. Permanecemos firmes, ainda de pé. Amém? Agora, a pessoa quer ser liderado, mas não está disposto a aprender, certo? E aprender para colocar em prática. Os problemas vão surgir, sem sombra de dúvida, e isto enquanto nós vivemos. As crises vão surgir, mas não é porque as crises vão surgir que eu vou só aprender. Não adianta só aprender. Nós temos que colocar em prática. Em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? Então, o líder é aquele que exerce influência no comportamento e nos pensamentos de alguém. Não apenas de modo teórico, mas também pela prática. Mas também pelo seu exemplo na prática. E o liderado é alguém que está disposto a aprender através de um líder e aprender para colocar em prática e aprender não apenas de modo teórico, ou seja, pelos ensinos, mas como também pela prática, pela vida exemplar do seu líder, ok? Aí eu pergunto a você, na sua igreja, na igreja que você faz parte, tem jovens?
Tem jovens na sua igreja? E aí? Já está trabalhando com esses jovens? É conveniente que na minha igreja, na sua igreja, tenha jovens, e não apenas tenha jovens, mas haja trabalho com jovens. Porque não adianta ter jovens, meu querido, se na igreja que eu e você fazemos parte, não tem trabalho com jovens. Não adianta não, irmão Jefferson? Não adianta não. Não adianta. Não adianta. Além de ter jovem, deve haver trabalho com os jovens. É conveniente que na igreja local tenha trabalho com jovens. Mas se não tem jovens, aí nós temos que partir para a grande comissão, certo? Para que em alguma igreja tenha trabalho com jovens, é necessário a liderança acordar. É necessário a liderança acordar. Isto a princípio, quando a igreja não tem jovens. Quando a igreja não tem jovens, é necessário a liderança acordar. Porque a liderança acordando, a igreja também acordará. Ok? Enquanto, infelizmente, o pessoal se deixa muito levar pelo exemplo do líder. Se deixando levar pelo exemplo do líder, se o líder está dormindo, o povo também quer ficar dormindo. O pessoal já dorme. Quando o líder está acordado, aí que vai dormir mesmo quando o líder estiver dormindo. O pessoal já dorme. Quando o líder tem uma vida de oração regular, equilibrado. Imagine o pastor não tendo uma vida de oração regular e equilibrada. Aí que o pessoal já dorme. Eita, mas para que em alguma igreja tenha trabalho com jovens, caso essa igreja não tenha jovens, a princípio é necessário a liderança acordar. Então você líder, acorde, líder, desperta, como diz o texto, lá em Efésios, não lembro a referência, mas lá diz assim: desperta, tu que dormes, e venha Cristo para que te ilumine. É isto. É necessário a sua atitude de acordar, líder. É necessário você acordar. E acordar e ao mesmo tempo colocar os olhos sobre os jovens que estão ao seu redor. Sejam os jovens da sua vizinhança, sejam os jovens da rua de trás, sejam os jovens da escola, sejam os jovens que batem bola. Sim, ao acordar, líder, você deve colocar de imediato os seus olhos sobre os jovens ao seu redor. Você ficando só em casa, líder, você não vai ver os jovens, não. Você ao acordar, porque o que adianta acordar? Mas está dentro de casa, não está vendo o que o mundo de fato está fazendo e deixando de fazer, está falando e deixando de falar, está ouvindo e deixando de ouvir, está vestindo e deixando de vestir, de calçar e deixando de calçar, comendo e deixando de comer. O que adianta acordar e ficar entre quatro paredes em casa? É o mesmo que está no templo. Só faz trabalho ali dentro. Só faz trabalho lá dentro, entre quatro paredes. Que diferença vai fazer? Na sociedade trabalha apenas entre quatro paredes. Assim como as casas são extensão do templo, as praças, as ruas, os becos e vielas também são extensão do templo. Amém ou não amém? Então, o líder, quando a sua igreja não tem jovens, ele deve acordar. E ao acordar, de imediato, ele já deve colocar os seus olhos sobre os jovens. E de que modo? Evangelizando. E para evangelizar alguém, nós temos que se aproximar de alguém. Nós temos que se relacionar com esta pessoa. Porque não existe evangelismo, meu amado e minha amada, a princípio, eu perto aqui da pessoa. Que diferença faz? Você na fila da lotérica ou na fila do banco, você parado ali do lado daquela pessoa esperando a sua vez. A pessoa vai ver.
vai julgar. Ó, como ele está vestido, como ela está vestida. Outro até com a Bíblia na mão. É crente, pelo jeito é crente, tá com a Bíblia na mão. Dificilmente a gente vê um católico com Bíblia na mão. É mais fácil a gente ver um católico com cordão cheio de bolinha do que com a Bíblia na mão. Isso aí é crente. Mas que diferença vai fazer, meu amado? Que diferença vai fazer se você ali na fila do banco, bem arrumadinho, bem cheirosinho, bem calçadinho, com a Bíblia na mão? Que diferença vai fazer se não evangeliza? Se não puxa assunto com a pessoa, se não quebra gelo e sabe, e não aproveita as brechas do diálogo para atacar o evangelho, aplicar o evangelho. Que diferença vai fazer? Então o líder deve acordar, e assim que acordar, colocar os seus olhos sobre os jovens, e de que modo? Evangelizando elas, indo até a elas. E evangelizando, indo até a elas. Porque disse Jesus, ide, vão por toda a terra e pregam o evangelho a todas as pessoas. Infelizmente a turma só quer evangelizar os idosos, as crianças, os adultos. Quando Jesus disse, dizendo para divulgarmos o evangelho para todos. Ou seja, não foi só para os idosos, não foi só para as crianças, não foi só para os adultos, mas como também para os jovens. Para os jovens. Para os jovens. E evangelizá-los a fim de quê? A fim de os trazer para a minha denominação, para o império que eu levantei. Não. A fim de trazê-las para Cristo Jesus. A fim de trazê-las para Cristo Jesus. E assim sendo, após Cristo Jesus, elas se achegarem ao Pai. Como Jesus disse, dizendo, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Mas para que as pessoas se acheguem a Jesus, deve ser através da igreja. E ninguém vem a Jesus se não for por meio da igreja, praticamente. E como é que as pessoas vão a Jesus por meio da igreja? Quando a igreja, a princípio, se aproximar das pessoas e divulgar ou compartilhar com elas o evangelho, cujo tema central do evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A igreja que não tem jovens, para que tenham jovens, o líder deve acordar. O líder, ao acordar, deve pôr os seus olhos sobre os jovens. E colocando seus olhos sobre os jovens, deve ir até a elas para as evangelizar. E evangelizá-las com a motivação de trazê-las, não para si mesmo. Poxa, eu pesquei a rumo de jovem, eu conquistei a rumo de jovens. Não, você tem que trazer esses jovens para Jesus Cristo. Porque se você sair com o intuito de trazer jovens para você, se você morrer, meu amado, se você sair do bairro, da vizinhança, da comunidade, da cidade, da nação, que você está aí com esses jovens será que vão ficar firmes na fé? Eu conheço pessoas que quando o pastor estava firme e forte na fé, essas pessoas, mas quando o pastor, selou, selou, saiu fora, como diz o outro, capou o gato, se afastaram de Cristo, se afastaram de Deus, saíram do ministério, saíram da congregação. Aí, quando o pastor voltou, sabe assim, vamos dizer, por ironia do destino, as pessoas voltaram. O pastor voltou, foi? Eu vou voltar também. O pastor está na área, tá? Eu vou estar também. Olha só, mas em quem as pessoas estão firmadas? Num homem. Pensa aí comigo. Se de fato Pedro fosse, sabe, o fundamento da igreja, porque as pessoas mal interpretam o que está escrito lá em Mateus 16, 18, dizendo que aquilo que Jesus disse, dizendo, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, as pessoas dizem que Jesus está se referindo a Pedro. Olha,
Se referindo a Pedro. Um caba inconstante. Um caba falho. Um caba que foi até repreendido na frente de todos por um, vamos dizer, por um novo convertido. No caso, o apóstolo Paulo. Segundo Paulo, na carta aos Gálatas, repreende Pedro. Porque, junto dos gentios, estava se comportando como gentil. Aí quando chegou a turma de Jerusalém, se afastou do gentil. Olha, pensa aí, se a igreja viesse ser de fato, como diz os romanos, os católicos romanos, que o primeiro papa é Pedro. Da onde, rapaz? A palavra papa é uma palavra latim que significa papai. E Jesus disse dizendo, a ninguém chameis de pai, porque só um é vosso pai, o qual está no céu. Quando Jesus diz assim, a ninguém chameis de pai, Jesus não está descartando, meu amado e minha amada, o meu pai biológico. Não, Jesus está se referindo às pessoas que iriam requerer de mim que eu as chame de papai. Papa significa papai, padre significa pai. Então tenhamos entendimento além de conhecimento, meu povo. Além de conhecimento. Glória a Deus. Aí eu pergunto, e se tem jovens na sua igreja? Eles estão envolvidos ou não? Ou seja, compromissados. É conveniente, né? Que esses jovens, além de estar na igreja, eles estejam envolvidos. Eles estejam envolvidos. Porque não adianta a igreja ter jovens se eles não são comprometidos ou compromissados. Não adianta. Não adianta. Aí eu pergunto, o que você está fazendo, líder de jovem? O que você está fazendo? Hã? O que você está fazendo para que estes jovens, além de estar na igreja, a igreja, sabe, entre aspas, porque está frequente, participativo nos cultos, isso não quer dizer que estão na igreja não, viu, meu filho? Não venha aqui, sabe, distorcer o âmbito literal do que é estar na igreja, sabe, com presença em reunião. Porque não adianta estar presente na reunião. Não adianta, certo? Não adianta. Os fariseus estavam na sinagoga, mas eram hipócritas, certo? E eram, irmão Gé? Sim. E eram, irmão Gé? Sim. Em Mateus 6, versículo 5, Jesus disse, e não orem como os hipócritas, que se agradam em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus não estava condenando a posição física, ou seja, o orar em pé. Jesus estava condenando a motivação do coração, ou seja, não adianta estar frequente nas reuniões para querer dar a entender, eu estou aqui. Ninguém tem direito de me cobrar a estar presente no culto porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá ali, mas você fica observando ele. Você fica observando ele ou ela. Para ver se o comportamento dele é de alguém que está adorando. Você fica observando ali se o comportamento dele ou dela verdadeiramente é de um adorador. Fica observando. Porque tem gente que vai para o culto. Vai para a reunião. Mas é zanzando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eita. Aí quer estar na reunião desse jeito, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? Não, meu filho. Aqui não é esteira não, para estar para lá e para cá, para lá e para cá. E porque não adianta. Então, o que está havendo para que esses jovens não sejam compromissados? Existem vários fatores. Dentre eles é o líder. O líder principal, o pastor, às vezes não tem visão de trabalhar com jovens. É um pé atrás todo tempo, a todo instante. É um medo besta, algo assim sem sentido, sabe? De envolver os jovens. Certo? De envolver os jovens em um movimento, em um mutirão, em algo que faça sentido, em algo que não deixe os jovens dispersos ou desorientados, principalmente falando no final de semana. Entra final de semana e sai final de semana, mas a igreja local não tem um trabalho eficiente, não tem um trabalho eficaz, não tem um trabalho óbvio, espiritual, lógico para esses jovens. Aí os jovens entram final de semana e sai final de semana e eles, uma vez mais,
Não fizeram nada para o Senhor. Não fizeram nada para Deus. E aí? Como é que um jovem desse vai permanecer na igreja? Como é que um jovem desse vai pegar gosto por ser compromissado com Cristo? Quando tem um líder, uma espécie de co-líder, é uma pessoa chamada de regente. É uma pessoa chamada de regente. E o regente só sabe botar os outros para ensaiar. Só sabe botar os outros para cantar. E só sabe botar música para cantar música difícil. Música longa. Música que o jovem tem que esforçar a garganta como se ele fosse acostumado a cantar, a elevar a voz. Porque é conveniente, meu irmão, que um regente ele observe os seus liderados, certo? Ele observando, ele vai detectar o tipo de hino que ele tem que ensaiar com esses jovens para eles cantarem. Se hinos que puxam muita voz ou não, certo? E detalhe, tem regente por aí, que sai um hino hoje para um culto tal. Aí na outra semana tem que ensaiar outro. Ou seja, eles não se aperfeiçoam naquele hino. Eles não se capacitam naquele hino. Aí todo culto tem que ter um hino diferente, um hino diferente, um hino diferente, um hino diferente. Aí todo encontro que os jovens têm na semana, uma vez por semana, de 7 às 9 ou de 7 às 8, é só para ensaiar, só ensaiar, só ensaiar. Aí passa um horror de tempo ali escutando. Às vezes o regente é sem noção, bota um som bem altão dentro do prédio. Aí, na minha concepção, certo? Já fica um ambiente pesado. Que você tem que prestar atenção. Pegar um interesse, tarará. Aí depois tem que cantar. E ali formando um coral com todo mundo. Aí aquela reunião fica só naquele ensaio, só naquele ensaio. Como é que esses jovens vão ter gosto por evangelizar, por discipular, por fazer missões, a princípio, por buscar a face de Deus em oração, se a reunião única que eles têm na semana é só para ensaiar, é só para cantar? E você percebe que ensaio não é bem feito quando eles vão cantar na hora do vamos ver, seja no culto do domingo, seja no culto da ceia. Você percebe que o ensaio não foi bom, porque na hora que eles vão cantar lá na frente, eles cantam tudo desentoado, é tudo com a cara assim no celular, é tudo de má postura, de braço cruzado, de pescoço quebrado, sabe? É tudo inseguro. Não, porque são tímidos. São tímidos? Devia ser tímido também em relação às suas mídias sociais, os seus stories, os seus status de WhatsApp. Devia ser tímido também. Mas não. Fora da igreja falam com tudo e com todos. Nos status botam tudo que acham ser conveniente. Mas na hora de apresentar algo para a glória de Deus, fazem acanhados, Fazem acanhados a princípio porque não ensaiaram bem. E não ensaiaram bem porque não buscam se aperfeiçoar naquilo que já sabe. Querem sempre estar assim, a palmo de rato, como diz o outro, já passando para algo novo. Não tem a paciência, a dedicação de se aperfeiçoarem no que já sabem. E se tem jovens, eles estão envolvidos ou não, ou seja, compromissados? Não adianta ter jovens na igreja se esses jovens não são envolvidos a serem compromissados com Deus. Então o líder deve cooperar, o pastor deve cooperar, o regente deve cooperar, certo? E envolvendo esses jovens no compromisso. Porque não adianta, é mais fácil esses jovens pegar abuso dessas reuniões de ensaio e dessas reuniões secas, vazias de adoração, secas e vazias da unção, secas e vazias de adoração genuína para a glória de Deus. Sim, é mais fácil esses jovens escapar o gato, selar, sair fora da igreja do que continuar.
Falo isso por experiência própria. E irmão, já isso é. Porque é vivendo e aprendendo. Já tenho 12 anos na fé e eu falo isso não me gabando disso, mas a gente, no caso eu muito observo a igreja. Eu muito tenho trabalhado com a igreja. E embora muito trabalhado com a igreja, certo? A gente se depara com estas coisas. Tem jovens da igreja. Os jovens não são comprometidos porque por causa do tipo de líder. E quem é que põe o líder sobre os jovens? É o pastor. E o pastor, tem pastor que se dobra por dízimo e por oferta. E pelo fato do pastor se dobrar por dízimo e por oferta, coloca um líder. Coloca um líder que não está trabalhando direito com os jovens. Que não tem moldes básicos convenientes de trabalhar com os jovens. E por não ter moldes básicos e convenientes de trabalhar com os jovens ficam insatisfeitos. Os jovens não têm gosto, os jovens não têm ânimo de trabalhar, de serem a princípio compromissados com a obra de Deus. Não tem. Rola um culto de jovem, acontecer um culto de jovem, o jovem não tem ânimo para convidar, o jovem não tem ânimo para evangelizar. Vai ter uma missão, o jovem quer ir para a missão, mas quer ir para a missão com o intuito de se divertir. Quer ir para a missão com o intuito de tomar banho de piscina, com o intuito de tomar banho de açude, com o intuito de tomar banho de praia, com o intuito de bater selfie, de fazer boberangue. Ei, tu tá indo para uma missão, tu não tá indo para um parque de diversão. Então os jovens, eles também têm que ter um equilíbrio, não apenas o líder. Porque tanto um quanto o outro tem a sua parcela de culpa, porque seria muito fácil eu culpar só os jovens e ao mesmo tempo seria muito fácil eu culpar só a igreja. Mas tanto um quanto o outro, se nós duvidarmos, e não é conveniente duvidarmos, tanto um quanto o outro tem parcela de culpa. Porque os jovens não levam a sério o compromisso com Deus. São tantas as razões. Às vezes são os seus sonhos, os seus projetos, paixões. Às vezes são os pais não cristãos, ou quando não as amizades paia, ou seja, pessoas que não fluem nem contribuem na vida moral, psicológica, sentimental e espiritual. Mas mesmo assim, o jovem sabe que aquela amizade não coopera para o seu benefício, mas quer estar com ele com unhas e dentes. Ei, rapaz, onde é que vai chegar? Em relação a sonhos, a paixões, a projeto, os jovens se acordam cedo. Se acordam cedo para ir para um treino, para ir a uma faculdade, para ir a um trabalho, mas no dia que estão livres, não acordam cedo para ir a um estudo bíblico, para irem a um evangelismo, para irem a uma visita, certo? Para irem a uma célula, para irem a um momento de convivência. Não, os jovens não fazem questão ou não se esforçam pelas coisas de Deus, mas pelas coisas pessoais, sim, eles se esforçam. Para isto, eles se esforçam. Eu não estou dizendo, meu amado e minha amada, que você não tem que prezar pelos seus sonhos. Porque há quem diga dizendo, se nós não prezarmos pelos nossos próprios sonhos, quem vai prezar? Há quem diga dizendo, se não for o dono cuidando do que é seu, quem é que vai cuidar? Mas eu estou dizendo, meu querido e minha querida, em relação às coisas de Deus, você também deve ter uma atenção. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 4, se não me falha a memória, dizendo, não atente cada um para o que é seu, mas também para o que é do outro. Ou seja, a gente ficar atento para apenas o que é nosso e não temos olhos também para o que é de Deus, para a causa de Deus, nós estamos sendo desequilibrados. Além de nós termos olhos para o que é nosso, nós temos que também ter olhos para a causa de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja tem parcela de culpa para que os jovens não tenham compromisso? Sim, sem sombra de dúvida. Certo? A igreja não é tão santa assim não. A igreja também coopera.
para que os jovens sejam descompromissados, certo? A igreja às vezes tem um louvor seco. O cabo que está dirigindo o culto é seco, sabe? Sem ânimo, não adora e fica cobrando dos outros adoração. Se ele mesmo não adora, o que tem a ver ele cobrar dos outros adoração? Não adianta cobrar dos outros adoração se ele mesmo não está adorando. Vai ser só zoada, vai ser só barulho no ambiente. E a igreja, sem sombra de dúvida, ela tem parcela de culpa. Quando a igreja tem parcela de culpa, por que os jovens não fazem ao menos a sua parte? É conveniente o jovem sim fazer a parte dele. Quando a igreja tem parcela de culpa, ou seja, quando a igreja não coopera. Os jovens não devem estar esperando, na minha concepção, não devem estar esperando muito pelo pastor, não. Não deve estar esperando muito pela igreja, não. O jovem tem que se revolucionar. O jovem tem que se levantar. O jovem tem que se envolver, se compromissar, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Porque se ele for ficar esperando que na igreja dele tem algo em prol dos jovens, depois de 2 anos, de 3 anos, 5 anos que ele está nessa igreja, não tem mais não, viu? Não tem mais não. É o jeito ele se levantar, é o jeito ele se eleger, é o jeito ele se levantar. Pastor, deixa eu começar aqui um trabalho com o jovem. Porque for ficar esperando pelo pastor 2 anos, 3 anos. Se em 2 anos, 3 anos, ele mesmo não se propôs a começar um trabalho com o jovem, o jeito é você, meu amado, você, minha amada, se levantar, ok? E se levantar como? Com projetos, com ideias, com movimentos, com mutirões de evangelismo, discipulado e missões. É isso. Porque ficar reclamando e não tendo ao mesmo tempo uma atitude não vai fazer diferença alguma. Então, quando a igreja não coopera, quando a igreja tem parcela de culpa, você, jovem, deve fazer a sua parte. Você, jovem, deve fazer a sua parte. Você deve orar, você deve jejuar, clamando a Deus por avivamento, por despertamento espiritual na congregação que você faz parte, e assim sendo, aguardar em Deus a resposta ao teu clamor. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isto. É basicamente isto. Ok? Então a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Levante-se, líder, para liderar os seus jovens. E levante-se, jovem, e procure um líder para aprender desse líder. E junto com esse líder, fazer a diferença na terra dos viventes para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Shalom.